Todo aspirante a roteirista começa estudando a narrativa clássica porque é o modelo mais usado no mundo. Quando se escreve um roteiro nesse molde, surge a necessidade de trazer alguma inovação para que a história não seja só mais do mesmo. E é por isso que hoje eu vou mostrar 3 formas de inovar uma narrativa clássica. Sem enrolação, a primeira forma é dar ao protagonista um conflito diferente do habitual. E quando eu falo conflito, eu me refiro à essência dos embates nos quais o protagonista vai ter que lidar. E não esqueça, como a gente está na narrativa clássica, o foco é o conflito externo, a ação. Sua história não precisa ter o conflito mais inovador do mundo para ser considerada boa, mas se tiver algo de diferente ali, você já ganha um destaque. É importante que se passe algum tempo pensando em qual conflito vai ser retratado, porque ele é o motor da história. Sem conflito, você não consegue prender a atenção do público. Pois muito bem, agora vamos a alguns exemplos de filmes que acertam nesse ponto. Liar, Liar, de 97, conta a história de um advogado que construiu sua carreira mentindo e de repente perde a capacidade de mentir. Percebe como o conflito tá posto? Nem precisa falar mais nada. Um advogado mentiroso não consegue mais mentir. É um conflito claríssimo. Em Ghost, de 1990, um homem morre durante um assalto, mas seu espírito permanece na Terra para ajudar sua esposa. Aqui o conflito não é tão evidente quanto o do exemplo anterior, mas já se nota um diferencial. Como um espírito consegue manter contato com os vivos, a história está no campo do sobrenatural, e isso já pode ser considerado uma inovação. Em The Truman Show, de 98, um vendedor de seguros descobre que a sua vida é um reality show. Então a cidade na qual o protagonista vive é toda planejada, as pessoas que interagem com ele são atores, inclusive seus amigos. Imagina como seria descobrir que tudo aquilo que você conhece é uma farsa. Bem criativo, né? Um baita conflito. Para amarrar direitinho esse primeiro ponto, eu quero olhar mais de perto para um filme que não só tem um conflito inovador para a época, mas também sabe explorá-lo de uma forma muito eficiente. Eu tô falando de Groundhog Day, de 93, escrito por Harold Ramis e Danny Rubin. Nele a gente vê um homem preso num loop temporal, forçado a viver o mesmo dia para sempre. É importante entender que cada conflito tem suas peculiaridades. Então, dependendo do que foi escolhido, vão existir métodos diferentes para trabalhar o conflito. Nesse exemplo, a gente está falando de loops temporais. Então nós encontramos um personagem que passa pelas mesmas situações, por isso o principal desafio aqui é não deixar que as cenas se tornem repetitivas. Como o público já sabe as ações e falas de determinados personagens, é fundamental que exista alguma novidade de uma cena para outra, entende? A principal estratégia usada em Groundhog Day para conseguir driblar esse problema foi diversificar as reações e o comportamento do protagonista. Também há mudanças de estilo, então na própria direção você vê que o enquadramento muda na hora de retratar a mesma ação, ou então o enquadramento é mantido, mas a trilha sonora é alterada. Acontece também dos eventos se desenrolarem de uma forma diferente da que foi mostrada. Enfim, sempre tem alguma variação para não deixar o público entediado. Para exemplificar, eu vou analisar 3 passagens narrativas que deixam isso mais claro. Ainda no primeiro dia, quando o Phil se hospeda no hotel, ele encontra um homem no corredor, uma senhora no térreo e um vendedor de seguros na rua. Repare o comportamento dele nessas 3 situações. Primeiro ele é ranzinza, depois arrogante e até meio sarcástico. No dia seguinte, quando experimenta o loop pela primeira vez, ele volta a encontrar essas mesmas pessoas, mas dessa vez Phil só demonstra angústia porque ele não entende o que está acontecendo. Mais tarde, em outro loop, a gente vê Phil chegando no térreo para falar com a senhora. A narrativa nem nos mostra ele encontrando o homem no corredor. Então percebe que já existe uma variação aí na própria estrutura da cena, não é? Diferente das outras vezes, Phil parece ter aceitado que está preso naquele dia e agora age como um inconsequente. Ele tá com um beijão na senhora e quando encontra o vendedor de seguros na rua, derruba ele com um soco. Então, apesar desses 3 momentos serem parecidos, nenhum deles é tedioso porque o protagonista agiu de 3 formas diferentes. Por mais que nós soubéssemos o que os personagens iam dizer ou fazer, a mudança de comportamento do protagonista tornou cada cena distinta. Primeiro, Phil demonstrou arrogância, depois angústia e, por fim, negligência. Reforçando o que eu falei, esse foi o exemplo de um tipo de conflito, ok? Cada um tem suas particularidades, por isso eu deixo aqui uma dica. Quando você escolher um conflito para o seu protagonista, sempre procure o que há de melhor a ser explorado nesse conflito. Quais suas peculiaridades, quais discussões ele gera, em quais situações o protagonista deve estar para explorar esse conflito da forma mais proveitosa possível. Quando você responde perguntas dessa natureza, encontra os melhores caminhos narrativos para guiar a sua história.
Prosseguindo, a segunda forma de inovar uma narrativa clássica é ambientar a história em um universo particular, ou seja, criar um mundo com regras próprias. Isso desperta interesse no público, faz com que ele queira conhecer mais daquele lugar novo, seu funcionamento, suas leis, seus personagens e por aí vai. Dessa forma você entrega um enredo reconhecível, já que a estrutura clássica é bem familiar, mas com muitos elementos inovadores. O resultado é que a história passa a impressão de ser algo totalmente inédito, quando na verdade é só a boa e velha narrativa clássica atuando. Certamente os gêneros que mais se valem desse artifício são a fantasia e a ficção científica. Então, filmes como O Planeta dos Macacos, Avatar, Homens de Preto, Matrix, Jurassic Park, Exterminador do Futuro, todos se enquadram aqui. Em Homens de Preto, nos é apresentado um mundo em que aliens convivem com humanos. Cada alien tem uma característica particular, os agentes têm armas e equipamentos com funções específicas, é um universo bem rico. Animações da Disney também são bons exemplos. Em Toy Story, brinquedos têm vida. Em Procurando Nemo, peixes têm consciência. Em Luca, monstros marinhos convivem com humanos. Os exemplos são diversos. Caso você opte por inovar sua narrativa dessa forma, eu deixo aqui duas dicas. Primeira, se você vai estipular regras ao mundo, não as deixe confusas para o público. Nem que você precise estender o setup para facilitar a ambientação, mas não crie regras confusas, porque as pessoas costumam não gostar daquilo que elas não entendem. Exemplo de um filme que peca nesse sentido, Tenet de 2020, escrito pelo Christopher Nolan. Eu adoro Nolan e quem conhece os filmes dele sabe que ele não gosta de escrever fácil, mas é que ele exagera na dose e cria regras tão complexas que só tornam a história bagunçada e confusa. Por mais que a ação do filme seja excelente, o funcionamento da narrativa é tão complicado de entender que chega uma hora que você simplesmente desiste. Já um filme de um nicho totalmente diferente, que faz isso tão bem a ponto de uma criança conseguir entender, é o Inside Out, de 2015, escrito por Pete Docter, Ronnie Del Carmen e Maggie LeFauve. Esse filme é uma das melhores combinações de boas ideias que eu já vi. Eu não vou entrar em detalhes porque teria muita coisa para falar, mas quando você assistir, notem como tudo é muito simples de entender e ao mesmo tempo muito engajante. Você sempre fica com vontade de conhecer mais daquele mundo. A segunda dica, e a meu ver a mais importante, é a seguinte: mesmo nos momentos em que você estiver explorando o universo da história, não esqueça que o foco é o conflito. Por mais que a narrativa tenha um mundo riquíssimo a ser mostrado, o conflito que move os personagens não pode se deixar de lado. Pelo contrário, ele precisa ser muito bem construído. Como aqui opera o regime de narrativa clássica, a história precisa da ação sempre em primeiro plano. Por isso é necessário encontrar uma dosagem entre a exploração de mundo e o desenvolvimento do conflito. Um filme que não cumpre bem essa tarefa, Pixels, de 2015, escrito por Tim Herlihy, Patrick Jim e Timothy Dowling. A história é ambientada num mundo onde alienígenas transformam jogos de videogame em ameaças reais. Com uma premissa desse tipo, havia um baita material para a construção da história, mas infelizmente isso é feito de uma forma bem rasteira. Além do universo de games ser pouco aproveitado, os personagens são genéricos e caricatos e o conflito que os move não gera interesse. Já um filme do mesmo nicho que acerta na veia nesse quesito é o Ready Player One, de 2018, escrito por Zack Penn e Ernest Cline. A história se passa em 2045 e mostra um mundo onde as pessoas são viciadas num jogo de realidade aumentada chamado Oasis. Esse filme é provavelmente a maior coletânea de referências não só ao mundo dos games, mas à cultura pop como um todo. E se engana quem pensa que ele só tem isso a oferecer. A aventura vivida pelo protagonista é tão interessante quanto a construção de mundo. E falando nisso, a ambientação do filme é um espetáculo. Você entra no Oasis com os personagens e acredita em cada detalhe daquele lugar. A lição que Ready Player One nos mostra é que os elementos que compõem o universo da história devem sempre estar a serviço da ação, como pede uma boa narrativa clássica. Muito bem, e a terceira forma de inovar uma narrativa clássica é dando um tônus original à história. Para quem não sabe, tônus é a sensação que a obra transmite. Uma comédia faz rir, um terror gera medo, um suspense causa apreensão, e isso é tônus. Dentre as inovações que foram sugeridas, essa é a mais peculiar e também a mais difícil de fazer, porque não existe bem uma forma para usar como guia, muito menos uma fórmula. O autor tem plena liberdade para moldar o tônus da sua história. Sem mais delongas, eu
quero ir direto para o exemplo de um filme que inova justamente nesse ponto, o aclamado Parasita de 2019, escrito por Bong Joon-ho e Jin Won-han. Um dos grandes feitos desse filme é fazer com que o público experimente muitas sensações diferentes, portanto ele transita por vários tonos. E isso acontece de uma forma muito natural, que é raro de ver. Normalmente os autores que apresentam esse nível de controle narrativo já têm bastante experiência. Pois muito bem, no Parasita nós encontramos uma família pobre que sobrevive de trabalhos precários até que um dia eles tentam mudar de vida manipulando uma família rica. A princípio, o filme se apresenta como uma mistura de drama e comédia. O drama aparece quando é abordada a vulnerabilidade da família Kim e todas as questões sociais envolvidas. Já a comédia se manifesta pela própria dinâmica da família e na sagacidade presente nos personagens desde o começo. A história fica interessante quando o primeiro membro da família Kim entra na casa dos Park, porque aí nós vemos a artimanha do personagem em ação. Perceba que a comédia evocada pela manipulação quase sempre vem acompanhada de um comentário social que tem mais relação com o drama. Então, nesses momentos, nós vemos os dois gêneros agindo em conjunto e moldando tonos da obra. Essa dinâmica se mantém durante a primeira metade do filme, enquanto os outros membros vão entrando na casa um a um. Bom, é muito interessante acompanhar isso, mas chega uma hora que você se questiona. Ok, eles tomaram a casa, mas onde é que isso vai dar? E é aí que o filme te surpreende de novo. Com a volta da antiga governanta, o tônus muda radicalmente. De cara, se estabelece um tom de suspense que flerta com o horror. Você não faz ideia do rumo que a história vai tomar. Quando a governanta entra na casa e diz que precisa ir até o porão, você não sabe o que ela vai fazer. Será que ela vai armar alguma coisa? Será que ela vai matar todo mundo? O que ela tá planejando? E aí o Bong Joon-ho nos presenteia com um dos twists mais imprevisíveis da história do cinema. A casa tem um quarto secreto e nesse quarto tá escondido o marido da governanta. Era impossível prever isso, mas depois que você processa a informação, percebe que faz todo sentido. A história aborda a relação de parasitagem, então faz sentido que a antiga governanta também fosse uma parasita, não é? Bom, e agora, na segunda metade, o filme adiciona uma camada de suspense ao drama e à comédia que já vinham sendo abordados. Os três aparecem de uma forma tão homogênea e natural que é difícil identificá-los nas cenas. Eu sei que pode parecer que essa é uma mistura caótica, mas o filme nunca perde o controle dos gêneros. O Bong Joon-ho sabe exatamente o que está fazendo. Para entender melhor esse ponto, veja a cena em que a antiga governanta e o seu marido fazem os Kim de reféns. É incrível como o suspense e a comédia se misturam. Depois vem mais uma dose de drama quando é mencionada a vida miserável do marido da governanta e com o alagamento da casa dos Kim. O filme continua com esse malabarismo de gêneros até que todo o suspense gerado explode de vez, transformando num pico de tensão. O marido da antiga governanta arrebenta o filho da família Kim com a rocha, depois mata a irmã dele e logo em seguida é morto pela mãe dela. O marido da família Kim assassina seu patrão. É uma loucura. E por fim, o filme fecha com o drama, abordando mais uma vez a crítica social de classes, tão explorada ao longo da história. Acho que depois dessa breve análise, ficou claro que não existe bem uma regra para a criação de tonos. Como eu falei no começo, são as escolhas criativas do autor que definem a sensação gerada pelas cenas. Eu deixo aqui uma última dica caso você opte por inovar o tônus. Procure um filme que tenha uma sensação semelhante da que você deseja imprimir na sua história e analise cena a cena para desvendar como o autor chegou naquele resultado. Depois de escrever e reescrever bastante, você vai descobrir como encontrar o tônus certo. E essas foram 3 formas de inovar uma narrativa clássica. Existem mais. Se você quiser uma parte 2, comenta aí embaixo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudei, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com aquele amigo roteirista. Por hoje é só. Até mais.